Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML5 CSS3 responsivo. E nessa aula nós vamos aí desenvolver o nosso slideshow usando apenas CSS3 para exibição de nossas imagens, ok? Então vamos lá. Vou aqui fechar o site do nosso projeto final. Vou abrir aqui o nosso Notepad++. E vamos dar continuidade aí ao nosso código. Abaixo aqui do nosso header, ou seja, do nosso topo, nós vamos aí adicionar o nosso slide. Então, para isso eu vou criar aí uma div para chamar a classe corpo e também vou chamar a classe preto, que nós vamos criar ainda, ok? Dentro eu vou criar mais uma div para chamar a classe conteúdo. Lembrando que essas classes corpo e conteúdo nós já criamos, ok? E dentro que eu vou criar mais uma div para chamar a classe slide que nós vamos criar. E dentro aqui da nossa classe slide eu vou adicionar as nossas imagens de slide. Nós já sabemos aí como adicionar imagens e onde elas estão localizadas, ok? Então, img, vou colocar aqui a pasta onde tem as nossas imagens, seguida de uma barra, e agora eu vou definir um nome, ok? slide1.jpg, que é o nome aí da nossa imagem. Vou definir aqui o nosso alt, para os leitores de tela lerem o nome da imagem, então eu vou dar o nome de imagem 1. Ok? Vou definir aí o nosso título, que é o texto ao passar o mouse em cima da imagem. Vou dar o nome de imagem 1 também. Ok? E vou aqui chamar uma classe que nós ainda vamos criar, que terá o nome de slide imagem. Ok? E vou finalizar. Perceba aí que adicionamos aí a nossa imagem. Ok? Aqui no final eu vou segurar a tecla Ctrl e vou apertar a tecla D duas vezes para duplicar a nossa imagem. Ok? Eu só vou mudar aqui o nome das nossas imagens. E vou dar um Ctrl S para salvar. Ok? Vou aqui minimizar. Vou aqui abrir a pasta do nosso projeto e vou abrir o nosso arquivo index. Perceba aí que as nossas imagens foram adicionadas. A primeira imagem é maior do que as outras e está distorcendo o nosso layout. Mas não se preocupe, nós vamos corrigir já já. Okay? Então vamos minimizar aqui e voltando aqui ao nosso index. Perceba que criamos aí a marcação do nosso slide e agora nós vamos estilizar aí o nosso slide. Então eu vou aqui nosso arquivo estilo.css e a primeira coisa que eu vou fazer, vou definir a utilização para as imagens padrão do nosso site. Então diretamente colocando a tag img aqui, ok? Eu vou definir aí um edit de 100%, uma altura também de 100%, okay? Um border de 0 e um espaçamento interno de 5 pixels, ok? Todas essas propriedades nós já utilizamos, ok? Então estou definindo aqui, todas as nossas imagens terão essas propriedades aqui. Ctrl S para salvar, vou aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba aí que foi corrigido a nossa imagem sendo exibida conforme nós desejamos. Voltando aqui, agora eu vou rolar aqui e abaixo aqui da classe verde que nós já criamos, eu vou criar a nossa classe preto, ok? E vou definir aqui um background na cor 3333, ok? É um preto aí mais claro, ok? O preto mais escuro é 000. E vou definir também uma cor de texto, ok? Cinza claro. Apesar de não utilizar um texto no nosso slide, pode ser que venhamos a utilizar texto em outros locais. Ctrl S, ok? Vem aqui no nosso site, vou atualizar. Perceba que o nosso fundo foi aplicado, ok? Voltando aqui no nosso CSS, lá no final, ok? Eu vou aqui digitar slide de imagens, ok? Vou segurar a tecla Ctrl e vou apertar K para que o Notepad++ crie um comentário aí pra gente, tá ok? E agora eu vou criar a classe
slide, ok? E a classe slide terá uma altura mínima aí de 350 pixels, ok? E terá um border com largura de 5 pixels do tipo solid, ok? E terá a cor branca. Eu vou definir a propriedade position, ou seja, posição relativa a ela mesma, ok? Ctrl S para salvar. Vou aqui no site e vou atualizar. Perceba que a nossa borda aí foi aplicada, ok? A nossa imagem, se você perceber que a direita está ultrapassando aí a borda, ok? Isso acontece somente no Internet Explorer, mas nós vamos corrigir em aulas posteriores, não se preocupe com isso agora, ok? No Google Chrome e Firefox vai estar sendo exibido corretamente. Voltando aqui, eu vou agora criar a nossa classe slide imagem, ok? E a nossa classe slide imagem terá um position absoluta, ok? Ou seja, a nossa classe slide imagem vai usar como referência o nosso slide, ok? A posição do nosso slide que é relativo a ele mesmo. Então a ideia aqui, eu vou apertar Ctrl S. Vou aqui no site. A ideia aqui é que uma imagem fique uma abaixo da outra, ok? Então vou atualizar e perceba que as imagens ficaram aí uma abaixo da outra. Voltando aqui nosso estilo CSS, vou definir aqui uma opacidade de 0, ok? Então, por padrão, as imagens do nosso slide não serão exibidas. Ctrl S, voltando aqui, atualizar, perceba que elas sumiram, ok? Voltando aqui no nosso arquivo. E agora sim, preste bastante atenção, pois nós vamos dar início à construção aí da nossa propriedade de animação. Então, vou digitar aqui Animation, ok? 2 pontos no final. Vou dar um nome para a minha animação. Vou dar o nome de Anima Slide, mas você pode dar qualquer nome, ok? Vou definir aqui um tempo, vou colocar 15 segundos e será do tipo Infinite. E para animar aí a nossa animação, nós precisamos definir aqui alguns keyframes, ok? Então aqui abaixo, eu vou usar o símbolo de arroba e vou digitar keyframes, ok? E vou digitar o nome da nossa animação a qual queremos animar, no caso, Anima Slide, ok? E dentro eu vou definir aqui propriedades de animação, ok? Então eu já vou colocar aqui que aos 25% da minha animação eu quero que a opacidade volte a ficar 1, ok? Eu quero que as nossas imagens fiquem visíveis. E aos 75% eu quero que a minha opacidade volte a ficar 0, ok? Então aos 25% do meu tempo aqui de 15 segundos, ela vai começar a aparecer e vai começar a desaparecer a partir de 75 e vai ficar nesse ciclo aí, ok? E agora eu preciso aí selecionar as imagens individualmente, ok? E para isso eu vou reescrever aqui a classe slide imagem. Preste atenção aqui no final que eu vou colocar 2 pontos e vou chamar uma pseudoclasse chamada NTH-Shield. E essa pseudoclasse aí serve para me selecionar elementos específicos, ou seja, eu preciso aí selecionar a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, pois elas estão uma sobre a outra, ok? Então precisa aí dar um delay, ou seja, um tempo de espera entre uma imagem e a outra para que o efeito seja feito, ok? Então, entre parênteses aqui eu vou definir 0, indicando que eu estou selecionando a imagem 1, ok? Abro fechados e dentro eu vou digitar a propriedade Animation delay, ok? 2 pontos, 0 segundo. Ou seja, o nosso delay aqui configura o tempo em que o elemento será aí carregado do início da nossa sequência de animação, ou seja, o nosso primeiro elemento terá aí uma espera de 0. Vou dar um Ctrl C para copiar, ok? E abaixo eu dou um Ctrl V para colar. E aqui eu vou selecionar agora a imagem 1 e a minha imagem 1 terá um delay de 5 segundos, ok? Em relação à primeira. E mais um Ctrl V aqui abaixo, coloco aqui 2 entre parênteses, selecionando aí a nossa terceira imagem e terá um delay de 10 segundos, ok? Então perceba que esse aqui é o código do nosso slide, ou seja, creio eu que da maneira mais simples possível de ser criado. Vou dar aqui um Ctrl S, vou no nosso site e vou atualizar. E perceba aí que o nosso slide foi criado, tá ok?
Voltando aqui no nosso estilo.css, existem aí diversas maneiras, diversas possibilidades de criar aí animações, ok? No entanto, não é o foco do curso e nem da aula. A ideia aqui é só passar um conceito, pois precisaria de um curso inteiro só para falar de animações. No entanto, na próxima aula eu vou dar um bônus aí para vocês para demonstrar mais sobre animações, tá ok? Mas só para abrir aí a criatividade de vocês, digamos que aqui aos 50%, lembrando que aqui nós estamos animando uma div, ok? Uma div slide. Então você não pode colocar propriedades aqui que não se referem a uma div, ou seja, você não pode colocar aqui tamanho de fonte, estilo de fonte e muitas outras, ok? Você deve colocar propriedades aqui relativas a uma div. E uma delas é o widget, ok? Digamos que aos 50% eu quero que a nossa div slide imagem fique aí com 30% do seu tamanho. Também quero que o background fique na cor red, vermelho, tá ok? Então Ctrl S para salvar, vem aqui no nosso site e atualizar. Ok? Perceba que a nossa imagem vai diminuindo, fica aqui na cor vermelha, ok? E por aí vai nesse ciclo, ok? Então é claro que a animação não ficou criativa, no entanto é só para demonstrar para vocês as possibilidades de criar animações. Então voltando aqui, então daqui você já sabe, você seleciona de 1% a 100%, ok? E define aí propriedades de animações para cada keyframe, ok? Então use e abuse aí da sua criatividade. Vou apagar aqui. Então o nosso slide está criado. A única coisa que nós devemos definir aqui, eu vou voltar aqui, atenção aqui nessa linha da Animation, eu vou dar um Ctrl D aqui para duplicar a linha. E no início aqui, eu vou digitar hífen WebKit. E hífen. O nosso slide ele funciona aí em todos os navegadores atuais. Portanto, em alguns navegadores antigos, pode ser que haja algum tipo de erro, então vamos colocar aqui o WebKit para que ele possa funcionar em navegadores aí como Safari, Opera, ok? E a mesma coisa vamos fazer aqui para o nosso keyframe. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, depois do símbolo arroba, digito hífen, WebKit e hífen novamente, ok? Então está criado aí o nosso slide e aplicado ao nosso site, ok? Espero que vocês tenham aí gostado e até a próxima aula.